Até pouquíssimo tempo, muita gente conhecia e admirava o homem conhecido como João de Deus. Mas a história bizarra que ele escondia envolvia vários crimes. E hoje a gente vai falar sobre esse caso que, graças ao relato de mulheres muito fortes, conseguiu ser descoberto. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente, tudo bom com vocês? O caso de hoje é um caso pesado, já fica aqui avisado que se você tem sensibilidade com assuntos relacionados a abuso sexual, esse é o momento de você parar esse vídeo e assistir um outro, porque tem vários vídeos alto astral aqui, apesar de ser um canal de terror, mas hoje o caso tá pesado. Por quê? Hoje a gente vai falar sobre o caso do João de Deus, e se a gente já tava achando recente e um caso muito próximo, o da Daniela Pérez, que aconteceu na década de 90, esse caso aconteceu durante bastante tempo, né? Mas foi descoberto em 2018. Começou ali a ser investigado. E eu vi muita gente falando no vídeo da Daniela Pérez, pessoas falando que viveram mesmo a época, que foi uma loucura. E esse caso foi um caso que eu vivi na minha época, sabe? E é muito louco pensar num caso desse tão próximo a gente. Na série Bom Dia Verônica, na segunda temporada, tem um personagem, que é o personagem chamado Matias, que é interpretado pelo Reinaldo Gianecchini, que uma das inspirações para esse personagem foi o João de Deus. E quando a gente estava assistindo essa série, não tinha como não lembrar desse caso, porque são muitas semelhanças. Eu não vou falar profundamente do personagem, até pra não dar spoiler, porque a temporada acabou de lançar, mas se você assistiu a série e ainda não conhece profundamente o caso do João de Deus, depois desse vídeo comenta aqui embaixo se você achou semelhante a situação. Vamos então pro caso de hoje, mas não esquece do like e de conferir se você tá inscrito nesse canal e considere se tornar um membro ou um apoiador aqui da Terra do Medo, porque ajuda muito a gente. O João Teixeira Faria nasceu no dia 24 de junho de 1942, em Cachoeira de Goiás. E ele ficou conhecido como João de Deus não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente. O sucesso dele com o nome João de Deus foi muito grande e ainda é. Mas no vídeo de hoje, a gente vai chamar ele de João Teixeira, porque olha, é complicado chamar de João de Deus depois de saber desse caso, não vou estar mentindo pra vocês. Tem canal, inclusive, que chama ele de João do Alça de Mochila, ou Alce de Mochila, porque, gente, dá pra entender esses canais, tá? Mas a gente vai chamar de João Teixeira, pra não precisar chegar a esse nível. O João, ele era um médium, ou depende aí da sua crença e do seu ponto de vista. E ele comentou na biografia dele que a primeira vez que ele teve uma experiência mediúnica foi quando ele tinha 9 anos de idade, em 1951. Ele contou uma situação que ele foi visitar uns parentes com a mãe dele, e quando ele chegou lá, ele meio que teve uma visão ali de que iria cair uma tempestade muito forte, e falou que ou algumas casas seriam destelhadas com essa tempestade, ou essas casas iriam cair, e depois isso se provou verdade, realmente caiu uma tempestade, e essas casas que ele tinha apontado sofreram várias consequências. Ele também disse que ouviu certa vez uma voz dizendo para ele procurar um centro espírita específico, e quando ele chegou nesse local, o diretor perguntou se ele era o João Teixeira. Ele confirmou que era o João Teixeira, e o diretor falou que estava esperando por ele já. Ele conta que naquele momento ele desmaiou, e quando ele acordou, ele tinha sido incorporado por uma entidade chamada Rei Salomão, e naquele dia ele teria curado cerca de 50 pessoas, através de atendimentos espirituais, que a gente vai ver bastante sobre isso aqui nesse vídeo ainda. Em 1976, o João Teixeira fundou a Casa Dom Inácio de Loyola, que fica em Abadiânia, que é um local que fica ali a 100 quilômetros de Goiânia, 100 quilômetros de Brasília. E lá, na Casa Dom Inácio de Loyola, ele começou a fazer os atendimentos espirituais. E tinha ali os dias específicos que o João recebia as pessoas para o atendimento. E ele recebia pessoas do mundo inteiro. E não é zoeira, o sucesso dele era internacional. Por semana, ele recebia ali 5.000 pessoas,
sabe? Buscando por atendimento dele. É muito bizarro porque eu cheguei a comentar com a minha avó sobre o João de Deus e tal. A minha avózinha, ela já apareceu no canal aqui algumas vezes. E ela mesma falou que ela já teve vontade de ir visitar o João de Deus pra buscar bênção, buscar cura e etc. E eu fico pensando assim, é uma coisa muito próxima mesmo, sabe? Pode ser que você também tenha um parente, uma parente que já pensou nessa possibilidade, sabe? Ou até mesmo pessoas que já foram até a Abadiânia buscando ali entrar em contato com a cura, a suposta cura do João Teixeira. Esses atendimentos espirituais poderiam ser até físicos mesmo. Para ajudar na produção desse roteiro, eu assisti o documentário que é da Globoplay do João Teixeira, que conta toda a história de como ele foi descoberto e tudo mais. E nesse documentário tem umas cenas muito bizarras das operações que dá um nervosinho, gente, dá um negócio. Basicamente, assim, tinha cenas dele passando bisturi nos olhos das pessoas, abrindo mesmo a pele das pessoas. Tem uma cena específica que é dele enfiando uma tesoura, era uma tesoura, com um pedaço de algodão na ponta, enfiando dentro do nariz da pessoa e depois aquele rio de sangue. Independente da sua crença, assim, isso é uma coisa complicada, porque quando você vai fazer uma operação numa pessoa, primeiro que você precisa ser uma pessoa especializada, além disso, você também precisa de ter um lugar ali preparado pra isso. E ele fazia isso na casa do Inácio de Loyola, e nos vídeos que apareciam ali no documentário, ele tava fazendo isso como se fosse ali numa reunião mesmo deles, com várias pessoas assistindo, e ele abrindo pessoas, passando bisturi no olho, enfiando tesoura no nariz, mas enfim. Ele dizia que quando ele estava fazendo essas operações, ele estava incorporado. Teve uma hora que ele falou, inclusive, num dos vídeos que eu vi, que naquele momento ele era o Augusto de Almeida, que era um doutor. E a fama dele só foi crescendo, várias pessoas famosas já procuraram ele, ex-presidentes, políticos, a Xuxa. Eu falei como se Xuxa fosse um cargo, né? Tipo, presidentes, ex-presidente Xuxa, mas vocês entenderam. Ele também fazia várias excursões, assim, pra vários lugares. Além disso, ele também foi entrevistado pela Oprah Winfrey, que é super famosa, e ela veio aqui pra entrevistar ele. Bem, a gente pode até agora falar que essa história está linda, essa história está... nem tanto, né? Foi umas coisas que eu falei que não é tão lindo assim. Mas até agora, né, tá ok, mas nem tudo são flores nessa história. Na verdade, nada são flores nessa história e a gente vai começar a entrar num campo aqui agora que a gente vai entender isso. Pra comentar com vocês agora sobre as denúncias e como esse caso foi descoberto, eu usei principalmente o documentário como fonte, mas eu consultei outras fontes com certeza, mas o documentário explica detalhadamente e aí eu vou descrever agora pra vocês. O Pedro Bial tem, ou tinha, você vai saber mais do que eu, ele tem ainda o programa dele de entrevistas? Conversa com o Bial. Sabe o programa do Bial? Conversa com o Bial? Que ele entrevista pessoas? Então, ele queria chamar o João de Deus para participar ali do programa, porque, nossa, uma pessoa benevolente, curandeira, que ajuda muitas pessoas, por que não pedir ali uma entrevista pra conversar com ele? Mas o João de Deus não dava nem que sim, nem que não. E aí não dava uma resposta mesmo. Só que em 2018... ele acabou aceitando o convite. Só que a produção tinha que ir até a casa do Inácio de Loyola pra fazer a entrevista. E o Pedro Bial, ele começou a pesquisar, como todo jornalista, né, que vai fazer ali perguntas para as pessoas, ele começou a pesquisar e começou a achar as palavras do Bial mesmo no comentário. Ele começou a achar as coisas meio estranhas, como as coisas funcionavam ali. Aí ele decidiu não ir até a casa do Inácio de Loyola pra fazer a entrevista com o João Teixeira, porque uma das coisas que o João tinha pedido era que ele tivesse fé para ir pra lá, e o Bial falou que ele não conseguia ter fé naquilo que ele tava vendo através das coisas que ele tava pesquisando do João Teixeira. A Camila Pell, que é uma jornalista que também é roteirista do programa do Bial, ficou sabendo ali que a entrevista tinha sido cancelada e ela começou a perguntar para as pessoas próximas a ela que conheciam ou trabalhavam com o João Teixeira o que essas pessoas sabiam sobre ele. Até que a Camila comentou com uma amiga dela que, coincidentemente, trabalhava na casa do Inácio de Loyola, que a entrevista tinha sido cancelada, que coisa estranha, porque seria legal entrevistar o João de Deus, coisa e tal, o conhecido como João de Deus. E essa amiga dela falou o seguinte: olha, Camila querida, vem até a minha casa, precisamos conversar, tem umas coisas pra falar pra você.
porém pessoalmente. Essa amiga dela falou que tava rolando já há um tempo rumores de que as consultas individuais que o João Teixeira fazia não eram bacanas, não eram tranquilas. Na verdade, já tava rolando rumores de que as mulheres que iam pra lá eram abusadas. E essa moça disse que já viu várias vezes algumas mulheres saindo de dentro dessa sala chorando horrores. A Camila conseguiu contato com algumas vítimas do João Teixeira. E aí ela começou a perguntar pra elas e conversar. E essas mulheres foram contando pra Camila coisas muito parecidas. Essas mulheres não se conheciam, elas não tinham conversado entre si, mas os relatos delas eram muito parecidos. E é claro que quando a gente tem uma vítima de abuso e essa uma vítima falou que sofreu abuso, você tem que acreditar e investigar e ir atrás. Mas nesse caso, gente, é bizarro porque foram várias pessoas contando a mesma história. Inclusive no documentário, eles colocam isso de uma forma muito bacana, assim, a montagem que eles fizeram, que uma conta o começo, depois a outra muda e continua. Quando os relatos vão mudando, eles vão se encaixando como se fosse só uma pessoa falando, de tão parecidas que são as histórias. Agora, eu vou descrever um pouco como que essa situação costumava acontecer. Geralmente, ele deixava uma mulher por último na fila e falava que ia fazer um atendimento especial com ela, uma coisa mais voltada ali para a situação dela, para resolver a situação. E aí, quando chegava a hora de atender essa mulher, eles entravam numa sala. O João, nessa hora, falava que estava incorporado. E ele falava pra moça assim, vem que eu vou te ajudar, minha filha, coisa e tal. E nisso ele começava a passar a mão pelo corpo dessas mulheres. Aí, eu não preciso entrar em detalhes, mas ia piorando a situação. Ele pedia pra elas mexerem o corpo, etc. Uma coisa, assim, muito bizarra. E quando a mulher, geralmente, achava a situação esquisita e reagia, porque muitas delas devem ter se sentido super amedrontadas e achando que aquilo não estava certo. Inclusive, tem uma que a gente vai falar já já que pensou isso. Mas pode ser que muitas vezes elas nem falavam, sabe? Por medo daquela figura de poder que estava na frente delas. Que era uma figura de poder. Era uma pessoa muito conhecida, muito influente pelo mundo inteiro. Mas quando essa mulher que estava ali não queria colaborar, entre aspas, não queria continuar com aquela situação, o João, ele falava assim, como é que você quer ser ajudada dessa forma? Não, assim você não vai conseguir nada na sua vida. Se você não colaborar aqui agora, a sua doença vai permanecer. Ela vai continuar. E olha que sacanagem, sabe? É uma situação que ele pegava ali como vítimas mulheres que estavam super em estado de fragilidade, sabe? Porque elas estavam procurando ele por ajuda. Elas estavam querendo ajuda. Elas estavam querendo ajuda ou pra elas, pra alguma coisa que elas tinham, ou pra alguma situação, ou algum parente que tava numa situação complicada. E nesse momento que elas mais precisavam de ajuda, elas recebiam um traste desse, sabe? Bem, seria tudo levar essas mulheres para o programa do Bial para elas falarem publicamente sobre isso. Porém, gente, é muito complicado em situações de abuso porque geralmente as mulheres não querem dar a cara a tapa. E é super entendível, sabe? Principalmente nessa situação que a gente tá falando de uma pessoa que tem um poder enorme, que é conhecida pelo mundo inteiro. Sabe? É uma situação muito complicada. Então, não dá pra gente exigir que essas mulheres que passaram por situações tão complicadas deem a cara a tapa no programa de televisão sem saber o que vai acontecer com elas ou com a imagem delas também depois disso. Mas eles queriam colocar essa ideia em prática, até que em certo momento eles encontram uma holandesa que estava fazendo denúncias do João Teixeira no Facebook. Essa mulher era a Zahira Lineker e depois de uma longa conversa, ela topou ser entrevistada. Em outubro de 2018, a Zahira e o Bial conversaram pelo Skype e ela contou tudo que ela tinha passado nas mãos do João. A Zahira foi procurar o João com muita fé, porque ela queria muito, gente. Se preparem. Ela queria se livrar de um trauma, de um
que ela sofreu. Situação muito difícil, muito complicada de engolir, né? Pois é. E com ela aconteceu coisas muito parecidas que aconteceu com as mulheres que deram os seus relatos, né? Que a gente já falou, as mulheres que não se identificaram. E ela falou que foi deixada por último na fila. E aí depois eles foram pra um quartinho. Aí chegando lá, ele colocou ela de frente pro banheiro e começou ali a passar a mão nela. É uma situação muito difícil de engolir, que eu digo, gente. Justamente ela ter ido até o João Teixeira em busca de solucionar esse trauma dela e chega lá, ela ganha outro trauma, sabe? Da mesma coisa que ela tá tentando se livrar. A Zahira até conta que achou muito esquisito porque ele perguntou pra ela: o que te traz aqui, minha filha? E ela falou assim: poxa, mas ele não tá incorporado? Ele não sabe qual é o meu problema? Não entendi. Mas ela falou e tal, qual era o problema dela. E ela falou que durante o momento, porque tem várias pessoas que devem perguntar, tipo assim: ah, mas por que ela não gritou? Ah, por que ela não saiu correndo? Ah, por que não... Gente, lavagem cerebral. E a imagem do João Teixeira, que assusta. Uma pessoa muito famosa, eu já falei aqui milhões de vezes. Tudo bom? E ela falou, a Zahira falou, que durante ali ela ficava se perguntando: gente, por que eu preciso passar por isso? Não, mas ele é uma pessoa que entende. Se ele tá fazendo isso é porque eu preciso. Mas eu não tô gostando, tô achando isso nojento, tô achando isso bizarro. Não, mas, sabe? Fica nessa dualidade dentro da cabeça. E ao mesmo tempo ela não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Ela não tava digerindo o que tava acontecendo. Daí depois disso, foi ao ar o programa com uma entrevista com a Zahira e a Amy Blanc, que era uma guia turística que fazia viagens pra casa do Inácio. E a produção do programa procurou ali o João Teixeira, a assessoria dele, pra ele participar, pra ele falar alguma coisa, mas eles só mandaram ali uma nota pra ser passada no programa. O programa foi ao ar no dia 7 de dezembro de 2018 e, gente, é uma loucura, porque assim, foi ao ar e a partir disso, várias mulheres foram aparecendo e falando que passaram também. E isso, sem querer dar muito spoiler, mas certo momento, rola isso em Bom Dia Verônica. E eu não fiquei emocionada em momento nenhum em Bom Dia Verônica, a não ser nessa cena que eu deu uma roladinha de lágrimas no meu rosto, porque é muito forte isso, gente. É a importância da rede de apoio. E é a importância também de quando você conseguir denunciar e quem conseguir, sabe, dar a cara a tapa, porque aí você mostra para as outras vítimas que elas não estão sozinhas. E foi isso que a Zahira falou no programa. Ela falou que ela queria dar força para outras mulheres também denunciarem. E foi isso que aconteceu. E, gente, quando aparece uma vítima, vai aparecendo outras, sabe? Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Aí, gente, o Ministério Público de Goiás e de São Paulo abriram ali um canal para as vítimas poderem fazer suas denúncias. Por que eles fizeram isso? Porque eram pessoas de tudo quanto é lugar. Porque a Abadiânia, se abrisse só em Abadiânia, ninguém ia denunciar. Porque não era de pessoas que moravam ali. Eram pessoas que iam até lá pra fazer ali as consultas com ele e tal. Então era gente de tudo quanto é lugar. Por isso foi aberto esse canal para que pessoas de todo lugar pudessem fazer suas denúncias. Bem, aí com toda essa repercussão do caso, porque foi um alarde, gente, um alarde grande, o João Teixeira começou a negar todos os crimes. E eu separei aqui uma nota que ele mandou, a assessoria dele mandou pro Globo, que foi a seguinte: a situação trazida, além de fantasiosa, é lamentável, uma vez que o médium João é uma pessoa de índole ilibada. Tal situação é muito grave. Se estivéssemos falando no âmbito jurídico, para que uma situação se caracterizasse como criminosa, a parte lesada teria que demonstrar a materialidade do ocorrido. Prestem atenção nessa frase, que eu vou discorrer sobre ela. A parte lesada teria que demonstrar a materialidade do ocorrido. A sala em questão é pública e qualquer um tem acesso a ela e jamais fica trancada. É livre para o entra e sai de pessoas. É aberta para todos. Aí a assessoria acrescentou: uma vez que está sendo atingido a honra e a imagem de uma pessoa pública, conhecida mundialmente e muito respeitada, pergunto o que as motivam. Essas pessoas não só estão prejudicando ao médium João, mas milhares de pessoas que precisam de cuidados da casa Dom Inácio, além de elas mesmas serem prejudicadas, em razão do que foi dito, da índole cristalina do médium João. Pergunto novamente, prestem atenção nisso também, hein? Pergunto novamente, por que não procuraram a delegacia
ou o Ministério Público? Se não o fizeram, qual a razão dessa omissão? Bem, gente, falando aqui sobre a parte lesada teria que demonstrar a materialidade do ocorrido, tá dizendo que as pessoas que foram abusadas precisam demonstrar provas. Mas, vamos combinar que quando você sofre um abuso é muito difícil de provar? É uma parada muito difícil, sabe? Porque você não vai estar filmando a tudo quanto é momento. E se você estiver filmando, possivelmente a pessoa vai mandar você parar de filmar, porque senão ela tá fazendo provas contra ela mesma. E aí tem a outra parte que eu mandei vocês prestarem atenção também. Por que não procuraram a delegacia ou o Ministério Público? Se não o fizeram, qual a razão dessa omissão? E a gente sabe, porque eu já comentei aqui várias vezes nesse vídeo, que a razão da omissão muitas vezes é que João é uma pessoa muito influente, muito conhecida, principalmente ali na cidade de Abadiânia. O comércio da cidade, os hotéis, tudo era alimentado com o turismo até essa cidade, porque era isso que movimentava. É muita coisa pra você botar numa balança, pra você cobrar que essas mulheres tenham ido denunciar logo em seguida. Primeiro que tem a questão da tortura psicológica, delas terem passado ali dentro e ele falando, olha, você não vai querer se curar? É assim que funciona. Você não quer a cura. Beleza, então você não vai ser curado. Fora que também tinha policial que ficava dentro da casa do Inácio de Loyola o tempo inteiro. Então, se você tá lá, vê um policial dentro de um lugar em que você foi abusada, você vai sentir segurança pra ir na polícia e fazer a sua denúncia? E se essa pessoa acabar voltando contra você? São várias questões que a gente tem que levar em consideração antes de cobrar que essas pessoas vão fazer denúncia, sabe? Que em um mundo ideal, gente, um mundo ideal, você sofreu alguma coisa ali, você vai e denuncia, essa pessoa é punida logo em seguida e nada te acontece. Mas a gente não vive no mundo ideal. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público de Goiás se manifestou dizendo que o João já estava sendo investigado desde o primeiro semestre de 2018. Por quê? As pessoas adivinharam que esses abusos estavam acontecendo? Não, gente, porque foi quando começaram a aparecer já umas denúncias ali. Gente, começou um barulho aqui na vizinhança que eu não tô entendendo de onde tá vindo e a gente vai continuar a gravação. Espero que não incomode tanto vocês. Tá bem baixinho aqui, eu acho que nem pega direito na gravação. Vamos na fé. No dia 10 de dezembro, o Ministério Público de Goiás montou ali uma força-tarefa pra investigar, né, pra ir juntando ali todas as denúncias feitas contra o João. E no dia 13 de dezembro, o órgão anunciou que já tinham juntado ali 330 denúncias contra o João. E como eu já disse aqui, a fama dele era internacional e por conta disso, vários jornais internacionais começaram a divulgar também essas denúncias dele. Tá sendo investigado. Na próxima quarta-feira, depois do programa ter ido ao ar na Globo, que foi dia 12 de dezembro, o João Teixeira apareceu pela primeira vez na casa do Inácio de Loyola e os advogados dele aconselharam ele a não cumprir ali a agenda que ele estava programado para não afrontar a justiça. No mesmo dia, o Ministério Público pediu a prisão do João e no dia 13, no dia seguinte, a defesa dele, os advogados de defesa do João, apareceram no fórum para poder contar ali a versão dele, da história. Agora, gente, é o momento do vídeo que eu falo, daí pra frente é só pra trás. E agora a gente vai muito pra trás. Porque sabe quem era uma das vítimas do João? A própria filha dele. A Dalva Teixeira contou numa entrevista que ela foi abusada pelo próprio pai pela primeira vez quando ela tinha 10 anos de idade. E esses abusos continuaram até ela completar 14 anos de idade, que foi quando ela acabou ficando grávida. E por conta disso, o João espancou ela. Ela não ficou grávida do João, ela ficou grávida de outra pessoa. Mas por conta disso, ela acabou sendo espancada pelo pai. No dia 14 de dezembro de 2018, a prisão dele, né, o pedido de prisão dele foi finalmente aprovado. E a partir daí, ele se tornou oficialmente um foragido da justiça. Bem, o pedido de prisão dele foi aprovado bem rápido, não é mesmo? Pois é, sabe por quê? Tem um órgão que chama Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é um órgão que, pelo que parece, recebe ali notificação de transições bancárias suspeitas, meio esquisitas, e receberam a notificação de que o João Teixeira fez um saque ali perto de quando ele foi pedido ali em prisão, ele fez um saque de 35 milhões de reais. E aí, a justiça já ficou assim, epa, peraí, pode ser que eles tenham, pode ser, quase certeza que ele tenha sacado esse dinheiro para poder fugir. Aí, meu filho, se ele foge, sei lá, pra fora do país, já era, ninguém pega. Com 35 milhões?
Não pega mesmo. Mas no dia 16 de dezembro, o João, ele acabou se entregando pra polícia. Ele passou por interrogatório. Esse interrogatório durou ali umas 4 horas. E você pode achar que é muito, 4 horas no interrogatório, mas se você acompanha casos criminais, você vê que geralmente interrogatório é uma coisa que demora muito. Então, durou até pouco. Por quê? Porque ele só negava. Ele negava todas as denúncias contra ele. E ele até chegou a falar que antes das denúncias virem à tona, ele recebeu um telefonema de uma pessoa misteriosa falando que iria acabar com a imagem dele, que se ele botasse 100 pessoas pra lutar contra ele, essa pessoa que tava contra ele ia botar 200, ia botar 1000 se fosse preciso, pra acabar com a imagem do João. No dia 17 de dezembro, o advogado dele entrou ali com um pedido de habeas corpus pra ele cumprir a prisão dele em domicílio, né? Em casa. Porque ele já era um senhorzinho, tava muito debilitado, tadinho. Sendo que, né, ele foi um monstro para várias mulheres. Mas agora ele era um idosinho, tadinho, tava ali debilitado. E fizeram uma busca na casa do senhorzinho, do velhinho, que tava debilitado. Vocês querem saber o que foi encontrado na casa do senhorzinho, debilitado? Vou contar aqui pra vocês agora. Foi encontrado ali, tanto na casa do Dom Inácio de Loyola, quanto na casa dele, 400 mil reais que estavam ali espalhados em euros, dólares e várias outras moedas muito loucas. 6 armas, várias munições para essas armas, e essas armas não tinham registro. E uma dessas armas estavam ali com um númerozinho de série, tava escondidinho, raspadinho. Mas ele era um senhorzinho, idosinho, tadinho, muito pequenininho, que não pode ser julgado, não pode ficar na prisão. Gente, talvez o meu nível de deboche para esse homem nesse vídeo esteja um pouco mais elevado, é porque eu tenho ódio, tá? É porque eu tenho ódio dessa coisinha. Mas aí, né, por conta disso tudo que a gente já sabe, o habeas corpus foi negado. Agora vamos para o julgamento e as condenações, que agora a gente vai entrar numa lista muito louca aqui, que é muita coisa, tá? Segura firme. 7 de novembro de 2019, João Teixeira foi condenado a 4 anos de prisão em regime aberto por conta do posse ilegal de armas. 19 de dezembro de 2019, condenado a 19 anos e 4 meses por abuso de 4 mulheres. 20 de janeiro de 2020, 40 anos de prisão por abuso sexual cometido a mais 5 mulheres. E por aí vai. É a famosa etc. Porque ele foi, segundo as últimas notícias, ele foi sendo condenado, e tem uma notícia que meio que juntou tudo e falou que juntando ali todas as condenações dele, ele tem que cumprir 114 anos de prisão. Acho que vai ter que morrer e nascendo de novo para cumprir essa pena inteira. E ainda tem um detalhe, gente, que eu descobri agora recentemente, que aqui no Brasil, quando você tem 70 anos de idade, se você cometeu um crime há mais de 10 anos, esse crime caduca. Não é que caduca, tem um nome específico pra isso. Mas você não pode ser mais julgado por esse crime se você tem mais de 70 anos e cometeu esse crime há mais de 10 anos. Então, como ele vem cometendo há muito tempo, tem várias pessoas que acabaram denunciando, só que ele não vai ser julgado por esses crimes, por essas denúncias que essas pessoas fizeram, porque foi há muito tempo atrás. E já prescreveu. Crime prescreveu, é isso, é o nome certo. Ai, eu tava assim, gente, eu lembro dessa palavra, não é possível. Aí, gente, o que tava acontecendo, e está acontecendo talvez até hoje, um pouco, mas a gente já tem vacina. O que tava acontecendo ali em 2019, 2020, 2021 e até agora? Coronavirus, exatamente. E aí, no dia 26 de março de 2020, a juíza concedeu ali prisão domiciliar para o dito cujo, por conta do coronavírus. Aí a juíza falou ali das questões, ele é idoso e tem as questões insalubres da prisão. O bom é que, assim, um dos argumentos é que a prisão é muito ruim, tem parede mofada, tem coisas ruins, infelizmente, propaga o vírus se essas pessoas de risco ficarem na prisão, porque não dá. E aí foi isso, assim, ele era idoso, poderia propagar mais ainda a questão do coronavírus, ele poderia pegar coronavírus, e realmente, na época que o bagulho tava mais doido, eu vi que teve muita gente que foi cumprir prisão domiciliar, né? E aí ele tem que seguir algumas regras, ele não pode ir até a casa do Inácio de Loyola, ele teve que entregar o passaporte dele, porque ele não pode, obviamente, sair nem da cidade
vontade dele, quanto mais do país. E ele usa a famosa tornozeleira eletrônica. Em maio de 2022, sim, gente, quando eu falo que esse caso é recente, tá muito próximo da gente, tá muito próximo mesmo. Tem coisa até hoje, mas as últimas notícias que eu encontrei foram de maio de 2022. Em maio de 2022, ele se casou com a advogada Lara Cristina Capato. Ele ainda tá em prisão domiciliar, ele não voltou pra prisão. Aí, até o momento em que a gente tá gravando esse vídeo, as últimas notícias que eu encontrei foi de maio, a gente tá gravando esse vídeo em agosto, e as últimas notícias que eu encontrei diziam que ele continua ali em prisão domiciliar. E aí o promotor do caso, lá em maio também, que foi quando ele se casou, falou assim, pera, mas se ele se casou, se ele tá bom pra casar, ele tá bom pra cumprir a pena dele na prisão certinho, como Deus pediu, né? Como Deus mandou, como a juíza declarou. Deus não pediu, o Vitor falando que Deus não pediu nada. Eu sei que Deus não pediu nada, mas vocês entenderam meu ponto. Mas basicamente, assim, resumindo pra vocês, que esse vídeo já tá enorme, o advogado dele falou que o cu não tem a ver com as calças, então ele ter casado não quer dizer que ele esteja bom ali pra voltar pra prisão e tal, e tá nesse bololô até hoje. Então, gente, capaz de ter mais atualizações daqui pra frente, tá? Sobre o caso dele. Aí agora vamos falar rapidinho para encerrar da Casa Dom Inácio de Loyola, que está em funcionamento. Fechou ali durante uns 3 mesinhos por conta do coronavírus, mas depois de um tempo abriu, controlando a questão da aglomeração, usando álcool em gel, máscara, tudo. Algumas pessoas ainda vão lá, mas nada comparado com 5.000 pessoas por semana que iam antes, né? E é uma coisa assim muito complicada, porque que nem eu falei, essa é uma cidade, Abadiânia, é uma cidade muito pequenininha, tem cerca ali de 19, 20 mil habitantes. E essa cidade vivia às custas do turismo, né? E tinha muita coisa por trás também. O pessoal que trabalhava tinha que dar uma molhadinha de mão ali em certas pessoas. Era um negócio assim muito fechado naquela cidade. Mas acontece que acaba que toda a população que trabalhava em volta do turismo foi afetada também por essa coisa toda e o movimento caiu demais. Agora, gente, eu vou ler pra vocês uma frase da Zahira. Uma frase, um trechinho, assim, que eu acho importante de ter nesse vídeo, sabe? Antes da gente finalizar, se o meu Kindle deixar. Eu sei que eu tenho sido criticada. Por que você tá vindo contar a sua história se ele tá curando milhares de pessoas? E essa é uma das razões porque eu nunca disse nada. Porque se fosse só eu que engula. Porque ele tá curando milhares de pessoas, certo? Mas agora eu sei que ele tá abusando de centenas de mulheres e meninas. Espero trazer luz onde há escuridão. É isso. Trazer luz. Zahira Lineik. Primeiramente, a Zahira é uma pessoa muito forte, que deu a luz mesmo, trouxe a luz para um monte de gente. E mesmo se fosse só ela, mesmo se fosse só uma pessoa sofrendo, sabe? Não é ela que engula. Não. Porque salva milhares de pessoas e mulheres vão lá para serem salvas e salvar seus parentes. Nada disso justifica. Nada disso justifica. A melhor coisa foi mesmo essa história ter ido ao ar, terem gritado pros 7 ventos o que acontecia. Porque esse homem foi parado. Que se ele não tivesse sido parado agora, sabe Deus quando ele seria. Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigada. E eu peço para que você deixe um comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe um like. Não é pelo caso, gente, não é. É pelo vídeo. E ajuda muito a gente a chegar a novas pessoas. Aproveita que você já tá aqui e continua na Terra do Medo. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês escolherem, para vocês continuarem maratonando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Dá tchau também, mozinho. Tchau, gente.